homem desenvolve a arte de contar histórias há mais de 5.000 anos. No início, pela oralidade e depois em livros, jornais, cinema, rádio e televisão, entre outras plataformas. Nessa trajetória, ele sempre soube adaptar o conteúdo das suas narrativas ao meio e às ferramentas disponíveis. Os avanços da tecnologia propiciam o surgimento de novas mídias e a rápida disseminação destas. A transmídia storytelling, ou narrativa transmídia, é a ferramenta que criadores de histórias utilizam para desenvolver estratégias e conteúdos multiplataforma. Porém, jamais esquecendo o poder de uma boa história. No programa de hoje, estamos recebendo Bárbara Mota, especializada em narrativa transmídia e entretenimento. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigado pela sua presença. Bárbara, quando surgiu e como surgiu o conceito da transmídia storytelling, ou narrativa transmídia? Como você falou, Beto, o transmídia talvez sempre tenha existido, né? Com as pessoas usando as plataformas à disposição para contar histórias. O conceito surge mais fortemente com Henry Jenkins em 2006, no livro A Cultura da Convergência, né? Então ele analisa uma série de coisas que estão acontecendo, né, na indústria de entretenimento e até de publicidade e vê algo de diferente nisso e cunha então o termo transmídia storytelling ou narrativa transmídia. Qual a diferença dessa narrativa? O que traz de novo esse conceito? O que traz de claramente novo é a utilização de novas plataformas para contar pedaços diferentes daquela história, né? Então não é simplesmente você pegar um conteúdo que está na televisão e replicar ele para a internet, né? Você tem que usar a internet, o que a internet tem de próprio, para contar um outro pedaço dessa história e propiciar uma nova experiência para o seu espectador, para o seu leitor, para a sua audiência, né? Então acho que a grande novidade é você estar trazendo novos pedaços e novas experiências para o seu espectador. Vamos dar um exemplo? Me fala de alguns exemplos bem sucedidos de transmídia storytelling. Acho que, para mim, o maior de todos, sempre que eu tento pensar, ainda é Guerra nas Estrelas. Apesar de ter sido anterior até a tudo isso, porque é uma história que realmente consegue contar pedaços diferentes para públicos diferentes. Então, um adulto assistiu os primeiros filmes e agora os filhos estão assistindo o desenho animado e jogando videogame e cada pedaço está realmente contando uma história diferente, né? Isso é super bem sucedido, né, enquanto história, comercialmente também é super bem sucedido. E a gente tem exemplos de experimentações maiores, como a série de Matrix, por exemplo, que ousou muito, mas talvez tenha ousado até demais, né? Algumas pessoas reclamaram de no segundo filme não terem entendido tanta coisa porque não tinham tido acesso às extensões transmídia que foram feitas. Então, muito cuidado então, na hora dos autores escreverem para a pessoa que entra e que está acompanhando só uma das plataformas não ficar perdida, né? Exatamente. Então, e aí a gente fala de fanfiction. O que é essa ficção realizada por fãs, que incrível como é que isso está se disseminando com as novas tecnologias, as pessoas estão podendo editar vídeo em casa, enfim, publicar livros. O que tem a ver a ficção realizada por fãs com a narrativa transmídia? Na verdade, talvez tenha até sido um precursor disso tudo, né? Porque o fanfiction é o fã pegar a história, se apropriar dela e criar alguma coisa nova em cima, né? Usando aquele universo, usando aqueles personagens. Mas então o fã tá também contando um pedaço da história novo. Que ele não se satisfaz só com o que o autor está escrevendo, é isso? Exatamente. Tem gente que, por exemplo, o fanfiction de seriado, pega onde um capítulo terminou e continua na internet, em fóruns de discussão. Então, a gente vê comunidades muito ativas de fanfiction nos Estados Unidos em relação a isso. No Brasil, eu vejo mais na produção de vídeo, né? De paródias, de remixagens, com vídeo, com conteúdo. E vai ser sempre alguma coisa nova ou uma releitura muito inusitada, né? Então a gente viu também com Guerra nas Estrelas, os fãs se juntaram e separaram os pedaços do filme para cada um reproduzir um pedaço daquilo usando a estética que quisesse, depois editaram isso e contaram o filme inteiro de novo
com pedaços feitos pelos fãs, né? Então... Tem feito em Lego, né? Lego contando, né? Tem um monte. Eu vi uma série pra internet que o Darth Vader, ele virou um gerente de supermercado. Sensacional, sensacional. Exatamente. Mas os autores, como é que os autores veem isso? Alguns concordam, outros ficam chateados. Como é que você que tem contato com eles, como é que eles reagem normalmente? Eu acho que é uma homenagem, né? Mas não sei como é que eles reagem, né? Eu acho também que é uma homenagem, porque aí tem duas coisas, né? Tem o autor, né, que de fato os fãs estão se apropriando da história dele, o que é uma homenagem, né? É um sinal de afeto, de paixão por aquilo, então não deixa de ser uma homenagem. Aí tem a questão autoral, né, de que talvez o autor não concorde com a visão dos fãs, e aí pode ter algum tipo de discussão. E tem também as questões comerciais, né? Então nem sempre o autor é o dono daquilo. Então, às vezes, canais, emissoras, estúdios de cinema entram na jogada tentando impedir, o que a gente via há um tempo era tentando impedir os fãs de se utilizarem daquela história, né, para proteger a propriedade intelectual. Hoje eles já perceberam que isso acaba sendo um tiro no pé, porque os fãs são que mantêm essa história viva, né, o que dão retorno, o que são quem espalha aquilo, e eles têm tentado chegar a acordos, respeitar esse espaço do fã para se manifestar, para de fato utilizar aquela história. E o que muda então para o autor na hora que ele vai pensar em contar uma história dentro do conceito da transmedia storytelling, da narrativa transmídia? Eu acho que tem uma coisa que muda, que é muito boa e dá mais liberdade para o autor, que é ele poder contar tudo o que ele quiser, né? Porque quando ele tem uma plataforma principal, normalmente é limitada. Então, uma novela, você tem, né, o episódio, tem o número os capítulos, o número de capítulos. Um seriado, você tem, né, um limite até de tempo. Você tem 50 e poucos minutos por semana para contar essa história em X episódios. Então, o que o Transmídia permite para o autor é que ele possa aproveitar a criatividade dele, que não cabe, né, a história que ele criou, que não cabe naquela moldura, naquela caixinha da narrativa principal em outras plataformas, né? Então ele pode pegar um personagem que na plataforma principal é coadjuvante e explorar mais esse personagem, a vida desse personagem, um ponto de vista em outras plataformas, né? E ter mais contato com os fãs, né? Ter um feedback mais próximo, mais imediato. O que eu acho que dificulta um pouco é que, para quem talvez não esteja pensando nesses termos, a nova maneira das pessoas consumirem o conteúdo faz com que elas queiram mais conteúdo do que aquilo. Então, talvez se o autor não tiver se preparando para ter novos conteúdos, para dar mais para pessoas que se apaixonem por essa história, pode ter uma dificuldade e o público pode querer algo que ele não está preparado ainda para dar e demandar novos conteúdos. Mas eu acho que, vendo dessa maneira, que é mais espaço para a criatividade dele, mais espaço para a história dele ser contada, eu acho que dá mais liberdade do que trabalho. E algum dessas histórias que foram contadas fora da história principal se tornaram tão importantes ou ficaram tão populares, talvez maiores do que a história principal? Às vezes alguma dessas derivações fazem muito sucesso, né? Tem algum caso disso, de algum spin-off, digamos assim, que fez mais sucesso do que a história principal? Eu acho que Smallville é um bom exemplo disso, né? Que é o seriado sobre a adolescência do Super-Homem. Uhum. E tinha um jornal da história que era liderado pela Chloe, né? Que era amiga dele, e ela era super coadjuvante. E aí o Mark Warshaw, né, que cuidava da parte transmídia de Smallville na época, decidiu fazer um diário dela, um vlog da Chloe, onde ela contava as investigações, né, os fenômenos que estavam acontecendo na cidade, e isso tomou um corpo assim, sem precedentes, ninguém estava esperando. Preparado. Ninguém estava preparado para isso, e a Chloe foi conquistando os fãs e ganhando cada vez mais espaço na
na nave-mãe, no seriado também, né? Me explica esse conceito da nave-mãe, que vocês falam muito. O que é a nave-mãe? A nave-mãe é a plataforma principal da sua história, né? Então, para um seriado, a nave-mãe é o seriado na televisão. E aí as extensões transmídia são qualquer outra plataforma ou mesmo na televisão, mas que não está naquele formato principal que é o seriado uma vez por semana na TV. E agora com essa explosão das redes sociais, que isso impacta na prática do autor? Porque ele tem um feedback muito rápido, tem essa coisa da segunda tela, que a gente está assistindo uma novela e já tem gente comentando. Como é que a narrativa transmídia, de que maneira essa técnica pode aproveitar esse feedback tão instantâneo assim? Acho que dá para aproveitar mesmo. As pessoas têm, mesmo antes das redes sociais, né? Fãs muitas vezes vão para a internet para discutir uma história, né? E eu acho que um autor pode se aproveitar muito de acompanhar esse diálogo, esse feedback, né? Tá aberto a isso, não necessariamente para mudar a sua história, né? Acho que muita gente fala, né, vê a interatividade, a participação do público como significando necessariamente que o público vai dizer para onde a história vai, quando, na minha opinião, na verdade, o público não quer dizer para onde a história vai, né? Quer ser surpreendido também, né? Quer ter um autor com uma visão, né, de mundo, contando uma história para eles, mas quer participar também, né? Então, encontrar o equilíbrio entre isso, mas é possível. O fã tem uma perspectiva que talvez o autor não esteja vendo, né? O autor está achando que está passando uma coisa e os fãs trazem uma visão que ele pode explorar ainda mais. Eu vi, né, o autor de Lost ser surpreendido pelas teorias criadas, né, pelos fãs. Ele ficou, puxa, não tinha pensado nisso. Exatamente. É incrível isso, né? E como é que as empresas passam a utilizar essa ferramenta da narrativa transmídia? Acho que para empresas tem duas coisas principais, né? A narrativa e o transmídia. Né? Eu acho que a narrativa é muito poderosa para uma empresa contar a sua história, a sua visão de mundo, trazer as pessoas para um conteúdo que consiga transmitir isso, né? Seus valores, seu posicionamento. Aí vai depender realmente da estratégia. E a questão do transmídia é, por utilizar diferentes plataformas com pensamento estratégico integrado, você pode trazer mais pessoas, levar o conteúdo para onde as pessoas estão de fato e não querer impor que elas vejam seu conteúdo numa plataforma específica e otimizar os seus recursos, né? Então você pode, produzindo um mesmo conteúdo, estar produzindo para diferentes plataformas, isso tendo sido pensado desde o início, você acaba economizando, né? Então, para as empresas é bastante interessante realmente. E que novas profissões ou especializações surgiram com a massificação, né, com cada vez mais a transmídia storytelling sendo absorvida pela indústria do entretenimento? Eu acho que várias profissões ganharam mais espaço e várias expertises também, né? Então o transmídia, mesmo que não seja um game ou uma experiência 100% interativa, eu vejo muito ganho quando um projeto tem um design de interfaces, por exemplo, né, de usabilidade, que consegue pensar em como vai ser a experiência desse espectador dentro desse conteúdo que está fragmentado, né? E eu acho que esse novo mindset de integração de expertises vai ser cada vez mais valorizado, né? Você conseguir sentar numa mesa com pessoas que têm backgrounds diferentes, que têm expertises diferentes, e você conseguir dialogar e integrar isso, né? Porque a narrativa transmídia você pode estar fazendo um seriado, um game, uma experiência... História em quadrinhos. Uma história em quadrinho. Então, acaba que cada pessoa vai poder trazer a sua visão e seu expertise e vai ter que conseguir dialogar com os outros também, né? Então, acho que aí a multidisciplinaridade vai crescer cada vez mais nesse terreno. Para terminar, infelizmente, o nosso tempo é curto. Qual o segredo de uma boa história, Bárbara? Eu acho que o que vai diferenciar realmente uma boa história, né, é ela conseguir um equilíbrio entre aspectos universais do ser humano, então que vai falar com qualquer cultura ou com pessoas com vidas diferentes, então essa universalidade, e ao mesmo tempo conseguir ser muito relevante para os dias de hoje. Então tá endereçando alguma tensão cultural, algo que mexa com a vida hoje, que faça com que isso seja relevante para ser contado hoje nesse momento. Bárbara, muito obrigado pela sua participação. Beto.
Queria agradecer a audiência, vocês que nos acompanharam, e até a próxima. Obrigada.